Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Sou Bispa Ana Caroline e é com muita alegria que nós começamos mais uma semana com uma grande expectativa daquilo que irá acontecer durante esta semana, daquilo que Deus poderá fazer em nossas vidas a partir do momento em que nós nos colocarmos à disposição dEle, nos colocarmos diante dEle, prontos para cumprirmos o que Ele tem para as nossas vidas, a vontade dEle para as nossas vidas. Eu estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é segunda-feira e eu tenho um convite, sempre faço este convite para todos que nos assistem, para que venham estar conosco em um culto muito importante do nosso ministério, que é o nosso culto de oração, confissão e milagres. Este ministério de oração é dirigido pelo meu esposo, o Bispo Sérgio, com muita responsabilidade, com muito amor, com muito empenho, porque nós compreendemos a importância da oração na vida do cristão. Veja que Jesus era o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, o Verbo vivo. Ele fez questão de nos mostrar, em diversos momentos da sua vida, a importância da oração. A importância deste momento em que você coloca diante de Deus as suas angústias, aquilo que está tirando a sua paz, o seu sossego, ou até mesmo se você não tem nenhum problema, mas é importante manter este vínculo com Deus através da vida de oração. Jesus, quando estava nos seus momentos finais, antes de ser levado para passar por todo o castigo, por todo o sacrifício, ele, quando estava no Getsemane, teve ali o seu momento de oração. Ele estava angustiado, a alma dele estava angustiada, ele sabia que teria que sofrer, ele sabia que teria que passar pela via crucis. E o que ele fez? Ele foi orar. Diz a palavra do Senhor que o sofrimento de Jesus era tão intenso que ele chegou a suar sangue, tamanho o seu desespero, tamanho a dor que ele estava passando naquele momento como homem, porque era o Verbo em carne. Então, como carne, ele passou pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas angústias que nós passamos. Ele não pecou em nenhum momento, mas naquele momento ele estava em carne e ele orou. E é importante que nós tenhamos no nosso coração, no nosso pensamento, a certeza da importância da oração em nossas vidas. Quando você está passando por uma situação difícil, você não deve procurar outras pessoas imediatamente ou ter atitudes drásticas, ou muitas vezes as pessoas agem no auge do seu nervosismo ou do seu desespero e acabam falando o que não devia, fazendo o que não devia. Por que não, nesses momentos, se colocar de joelhos diante do Senhor e orar? Clamar a Deus, colocar diante dEle o que está no seu coração. E é isso que nós fazemos todas as segundas-feiras, às 7h30 na Igreja Cristo Vive. Nós colocamos diante do Senhor aquilo que está gerando angústia no nosso coração, a nossa necessidade, aquelas situações que nós passamos e por vezes pensamos, não há solução, não há mais o que fazer, tudo já foi dito, tudo já foi feito, e agora? É nessa hora que nós cremos no mover sobrenatural do Senhor. Você precisa acreditar, você deve acreditar, porque quando você acredita no poder da oração, você está colocando em prática a sua fé. Em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que
crê em Deus, se aproxime do Senhor, crendo que Ele é o recompensador, é o galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você ora acreditando, você está praticando a sua fé. E isso agrada ao Senhor. Isso agrada o coração de Deus. E, consequentemente, o Senhor tem prazer em nos dar o seu favor. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos ajudar, tirar os nossos pés do laço, tirar a angústia do nosso coração. O apóstolo Paulo disse que nós não deveríamos andar ansiosos com nada. Nós deveríamos colocar diante do Senhor e descansar. E sentir no nosso coração a paz que só o Senhor pode dar. Só o Espírito Santo de Deus habitando no interior de alguém pode fazer com que esta pessoa sinta uma paz que não é momentânea, que não pode ser concedida através de um medicamento, que não pode ser dada por uma palavra de outra pessoa para nós. Só o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, pode dar a verdadeira paz. Então, meu amado, minha amada, leve a sério esta questão da oração. Junte-se a nós, faça parte deste grande exército de intercessores, de homens e mulheres que creem, que acreditam no poder da oração. Hoje, às 19h30 na Rua Maricá, 320 Campinho. Nós temos também um site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse o nosso site, você poderá ter maiores informações a respeito do nosso ministério. E temos também dentro do nosso site todo o material de estudo, as mensagens em áudio, em vídeo, as apostilas, todo o material para que você possa mergulhar nos ensinamentos da graça de Deus e crescer como homem, como mulher, se tornar alguém maduro espiritualmente, porque é isso que o Senhor espera de nós. Amém? www.igrejacristovive.com.br. Fique agora com a mensagem da graça de Deus, com meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e amanhã eu estarei de volta. Graça e paz. Diz assim a palavra do Senhor: eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Que bom, amado. Jamais eu vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que esta palavra de abertura sobre o tema administrando finanças. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, toda honra, louvores e glórias ao teu nome. Muito obrigado, Deus, por ter sido a fonte de inspiração e a fonte de recursos para os assuntos que vamos tratar em nosso ministério. Por isso, Deus, nesta hora nos submetemos a Ti. Queremos ouvir, queremos aprender, para depois praticar os ensinos a respeito de como administrar as finanças. Somos homens e mulheres de Deus que não procuram modelos ímpios, não procuramos conselho dos ímpios, encontramos o conselho na Bíblia Sagrada e ele seguimos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados, minha família, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, aqueles que são meus filhinhos, cartas escritas pelo Deus vivente através deste ministério. Como pastor deste rebanho de Jesus, ovelhas de Cristo, eu sei que muitas pessoas têm muitas necessidades. Por isso eu sei que eu tenho ajudado muita gente com a revelação da graça de Deus a entenderem assuntos específicos que muitas vezes não são tratados
nem pela escola, nem pela faculdade, nem pelos ministérios da lei. Esta área de finanças é talvez o tema mais complexo que existe para ser tratado na obra de Deus. Talvez seja o mais amplo, quizás o mais instigante, porque nós sabemos que o problema não é converter o coração a Deus, é converter o bolso a Deus, a carteira a Deus. Por isso, por ser complexo e muito amplo, nós vamos dedicar a partir de agora o mês de março a esta área específica que diz respeito às finanças. E hoje eu começo vendo alguns aspectos práticos, especialmente na questão de administrar as finanças. Porque os tempos que nós estamos vivendo exigem uma grande atenção com as questões de finanças. Eu estava ouvindo hoje a rádio CBN e ela mostrava que 58% das famílias brasileiras estão endividadas. Muitos que saíram da inadimplência no ano de 2013 já entraram outra vez nesta questão de viver com dívidas. Portanto, finanças, vida econômica é metade da nossa vida. E eu sei que isso tem que ser tratado de forma bíblica e espiritual, porque é muito mais fácil gastar do que ganhar. Então, os bancos da nossa cidade e do nosso país têm contas especiais de reserva de bilhões por causa de famílias que não pagaram os seus empréstimos. São chamadas, à luz jurídica, de inadimplentes. Dizem as estatísticas que triplicaram nos últimos 10 anos, triplicaram o número de pessoas endividadas. A aceleração do endividamento da pessoa física e jurídica é uma coisa assustadora. Você sabe que até o governo federal tem uma dívida interna de bilhões de dólares. Você sabe o que disse a CBN hoje? Que nós devemos mais quando eu digo nós, o Brasil, o governo, tem mais dívidas acumuladas nestes últimos 10 anos do que nos últimos 50 anos. Milhares e milhares de empresas estão insolventes. Cada 10 empresas que abrem, 5 quebram, abrem falência. Então, quando nós ouvimos estas estatísticas, o que pensamos? Nós que somos evangélicos e somos cristãos. Nós precisamos de ter nossas finanças em ordem. Precisamos de ter nossas finanças em ordem. Se o mundo está instável, nós precisamos de criar a estabilidade da nossa vida financeira. Precisamos de aprender a administrar bem as nossas finanças, aquilo que é o que Deus nos deu como salário, para não haver más situações na vida das famílias. Porque eu sei, meus irmãos, que o pior ainda não chegou. Ninguém podia imaginar em 2008 que uma bolha econômica explodisse nos Estados Unidos e derramasse efeito dominó o mundo inteiro. Então, vamos começar a pensar como Deus quer que pensemos. Em primeiro lugar, Salmo 37, 25. Olha lá, leia comigo com alegria. Fui moço, já agora sou velho. Agora é o que me importa. Porém, jamais eu vi um justo desamparado. Não há justos desamparados. Então, minhas palavras são dirigidas agora aos justos desta igreja.
não tema nada. O Senhor Jesus Cristo jamais te desamparará ou desampararia. Jamais. Jamais Ele desampara alguém que o ama, que o serve, que se submeteu, que nasceu de Deus. Então Paulo, sabendo que essa situação do medo, dos temores, é uma coisa constante na vida das pessoas, ele escreve a Timóteo e diz em 2 Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ele deu o espírito de amor, de poder, de amor e de moderação. Ainda que o mundo inteiro entre em depressão, ainda que a Europa inteira esteja mal, ainda que o Brasil lute com problemas econômicos, ouça o justo. Ouça, justo. Não há, nem poderia haver um justo desamparado. O justo não é desamparado. O justo não tem medo. O justo não é covarde. Então, ainda que esteja o mundo inteiro vivendo tempos difíceis, maus, o povo de Deus, o chamado justo, pode prosperar e muito. Nós podemos aprender a crescer, a desenvolver, a alargar a nossa tenda em qualquer situação. Ainda em tempos difíceis, você vai ver como Deus honra a sua palavra. Eu me recordo que quando nós começamos a alocar este espaço para começar a construção da catedral, veio um plano chamado Plano Collor, sequestrou o dinheiro de todo mundo. Eu tinha 65 pessoas trabalhando aqui, operários, tinha um engenheiro, tinha um topógrafo, tinha um arquiteto, tinha lá em Piedade os pastores, a televisão, rádio, despesas normais de uma igreja, aluguéis e isso tudo. E Deus disse, Miguel, eu jamais te desampararei. Eu te darei tudo pessoalmente. 2 anos e 9 meses depois, eu estava inaugurando esta cidade, que não é apenas uma catedral, isto é uma grande cidade. Então, amado, creia, o Senhor em tempos difíceis abre portas que ninguém pode fechar. Gera oportunidades que humanamente você diz, impossível. Faz milagres que só Ele pode fazer e que o homem diz, não acredito que seja verdade. Então o que eu quero com este seminário? Que o Senhor me inspirou muito. Eu quero criar uma atmosfera de paz, de segurança, para a vida do povo de Deus, para que você se sinta um justo e saiba que os ensinamentos que eu lhe vou passar não permitirão que você fique desamparado, nem você, nem a sua descendência. Então, durante esse seminário, nós vamos criar aqui uma atmosfera de paz, vamos ensinar a igreja, porque, irmãos, primeira coisa para administrar finanças, sabedoria de Deus. Olhe como é que Provérbios diz 24, 13 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa. Não é com o que diz aquele autor, aquele guru americano. Não. É com sabedoria. E onde é que eu encontro a sabedoria? Na Bíblia. Com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência se firma. Não é edificar para depois cair. Não é sair da inadimplência para depois entrar em dívidas. Não. É firmar. Edificar e firmar. Depois diz o versículo 4. Pelo conhecimento. Então, atenção. Você está num ministério diferente da lei. A lei é no sacrifício, é na marra, é no suor, é no jejum. Aqui, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Pelo quê? Diga conhecimento. Pelo quê? Pelo conhecimento. Então diz Provérbios 10, 30.
o justo, diga o justo amém, jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. O justo jamais será abalado. Eu nunca vi um justo desamparado. Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Amado, você não precisa de conselho de ninguém, você precisa do conselho de Deus. Você não precisa de andar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Diz o versículo 2, o teu prazer tem que estar na lei do Senhor, na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Você vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo darás fruto, a tua folhagem não murcha, a tua empresa não quebra, a tua família não é apocada, você não é diminuído, você não é envergonhado, e tudo quanto você fizer será bem. Estou lhe ensinando a regra bíblica. Diz que no devido tempo dá o seu fruto. Então, os conselhos do Senhor, a sabedoria de Deus, leva à prosperidade. Independentemente da atmosfera de agitação que o mundo está vivendo. Mas não se esqueça, as nossas raízes são enraizadas na palavra de Deus. Jesus disse, passarão os céus, a terra, mas a minha palavra não passará. Não passará. Provérbios 11:9, o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Deus te liberta de toda amarra de dívidas, de problemas, de adversidade. Pelo conhecimento te liberta. Sabedoria de Deus. Ouça, a falta desse conhecimento, já o profeta Oséias, mais de 700 anos antes de Jesus, ele disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta isso mesmo. Então o conhecimento liberta, a falta de conhecimento destrói. Agora Isaías, o profeta, disse-nos aqui, em Isaías 33:6, diz, haverá, ó Sião, estabilidade, haverá, ó igreja, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Estabilidade. Portanto, o que Deus quer gerar em nosso ministério, na vida do povo do Senhor, é estabilidade, equilíbrio, abundância de salvação. Você sabe, salvação não tem só a ver com vida eterna, tem a ver com dinheiro, tem a ver com saúde. Ele disse estabilidade, abundância, sabedoria, conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. É isto que gera estabilidade, o temor do Senhor. Seguir o que a Bíblia diz. Amado, eu espero em Deus que os irmãos deste ministério, as famílias deste ministério, tenham a ousadia de seguir as regras estabelecidas por Deus. Não busque no ímpio, não busque no pecador, não busque em conselho nenhum desta terra, porque nenhum conselho tem a ver com o conselho de Deus. Então, quando a economia, a política, o mundo estão afetando milhões de pessoas, pela sabedoria e pelo conhecimento, nós vamos ter sempre estabilidade. Diga, eu creio. Diga, eu recebo. Então você sabe, Deus revelou a José uma palavra de sabedoria, que chegaria a um momento em que haveria uma grande devastação no Egito, que o mundo seria destruído sem comida. Você conhece essa história de José? José estava preso, diz em Gênesis 41, então contou Faraó a José, no meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras, nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então eu acordei, disse Faraó. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. E além dela, após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas, crestadas ao vento oriental.
As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas, contei-as aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas crustadas ao vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis que vêm 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não haverá lembrado da abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administrador. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.